Olá, abençoado, graça e paz. Eu dei uma paradinha aqui no meu dia para falar com você. É sempre bom falar com você, tá bom? Bom, amados, muita gente me pergunta lá no WhatsApp, né? Também aqui nos comentários do YouTube. Tem muitas dúvidas acerca da salvação que nós pregamos, né? Afinal, que salvação é esta? Então, muita gente que hoje mesmo aclarado por essas palavras, né, a palavra do reino, porém não entenderam muito bem como funciona a salvação que essa palavra nos traz. E isso acaba o quê? Gerando dúvidas. Afinal, que salvação é essa que nós tanto falamos e que desfrutamos hoje? Amados, primeiro, essa salvação, ela vem de um conhecimento que veio de uma revelação. Então a revelação nos trouxe um conhecimento e conhecimento, um posicionamento. Então salvação é, acima de tudo, um posicionamento em relação ao evangelho da graça, em relação à revelação. Porque até o dia em que aprove a Deus nos iluminar, nós não tínhamos esse entendimento, esse conhecimento, não é verdade? Quando estávamos na falsa religião, lá na falsa igreja, nós pensávamos que a salvação era uma coisa para o futuro. Uma coisa que um dia, quando nós morrêssemos, iríamos desfrutar nos céus. E para isso foi nos ensinar um caminho, não é verdade? Quando estávamos no sistema. E que caminho era esse? Que a salvação era obtida através de obras. Que era lutar contra o mal, o diabo, não ser pecador, cumprir os rituais que todas as igrejas que hoje estão aí aplicam em seus clientes, em seus membros. Então, o diabo se combatia com jejuns e orações e rituais de exorcismos. O pecado era qualquer coisa que o líder falava. Se o líder daquela facção, daquela denominação falasse, não pode ir à praia, e se você fosse à praia, você estava em pecado. Então, pecado era qualquer coisa. Mas nunca deixavam claro para nós o que era pecado bíblico. Amados, isso tudo para um dia você obter a salvação. E isso só aconteceria quando você morresse. Porque enquanto você estivesse vivo, havia condições de falhar em um ponto desses e a sua alma, conforme eles falavam, ir ao inferno. E até o inferno, amados, eles nunca deixaram claro o que é o inferno. Ou seja, tudo lá era para você se ferrar. Me desculpe pela expressão, mas é essa a verdade. E só o líder era que poderia usufruir de uma vida melhor através do seu e do meu sacrifício. Sacrifício em trabalhar de graça para um templo desses aí. Quantas vezes eu fiz isso? Sacrifícios financeiros inúteis. E claro, ficar puxando o saco da entidade chamada pastor ou padre. E mesmo assim, se no dia da tua morte você xingasse um palavrão, a sua alma iria para o inferno. Sem contar, conforme eu já falei, o inferno imaginado pelo sistema não tem na Bíblia. Bom, para não dizer que não tem na Bíblia, tem sim, de uma historinha contada por Jesus de Nazaré naqueles dias e para aqueles dias. E a igreja tornou essa historinha em uma doutrina, a doutrina do inferno. Foi de uma parábola. Tiraram de uma única parábola todo esse inferno que existe hoje na mente daquelas pessoas que não foram aclaradas por esse evangelho. Eles nunca deixaram claro para nós do que é composto o Filho de Deus. Misturavam alma, corpo, espírito, uma bagunça danada, como eles fazem, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo para eles é enrolado. Pergunta ao presbiteriano o que é alma, corpo, espírito, e ele vai te dar um sentido. Pergunta para o batista o que é, e ele vai falar outro sentido. Vocês estão entendendo? E por causa destas coisas, hoje, você chega em graça e ainda tem muitas dúvidas sobre a salvação que nós pregamos. Amados, todas as dúvidas nossas, ela advém de um ensino errado, de um conhecimento, de uma doutrina errada, e a doutrina do sistema religioso. A pregação que nós pregamos é simples.
ela é responsável, por exemplo, de tirar desse inferno da religião cristã. Essa é uma salvação. Sim ou não? Não é salvação? Claro que é. Hoje você está livre disto. E onde você vai gozar isso? Quando você morrer? Num futuro que nunca chegará? Claro que não. Você começa a viver hoje essa libertação. Isso é salvação. Então a salvação que falamos é a salvação para a tua alma, enquanto aqui viveres. Essa é a única salvação proposta pela Bíblia. Porque, quanto ao teu espírito, existe uma lei. Deus criou uma lei para o teu espírito. E como um bom juiz, a lei de um juiz tem que se cumprir. Abençoados, vamos ler em Eclesiastes capítulo 12, versículo 6. Como eu não preparei fundo para a gente estar acompanhando, abra a tua Bíblia aí. Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, que diz assim, olha. Sim, lembra-te de teu Criador, agora, enquanto és novo, antes que se rompam as cadeias de prata com o líquido da vida, e que se despedace a taça de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e a nora junto ao poço. Amados, do que está falando esse verso? Está falando da nossa vida aqui. Ou seja, tudo isso terá um fim, e aí estão envolvidos as coisas da terra, ou seja, o corpo de carne que envolve o teu espírito, e o teu espírito é quem você é de fato. A alma são as coisas concernentes a essa vida. A alma está ligada às emoções, à animosidade da vida. E ela existirá enquanto houver vida humana. Amados, Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus fez o homem, ele soprou a alma em suas narinas. E assim começou a vida terrena. Não é isso? Gênesis 2, 7, vamos ler? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E quando acabar essa vida aqui, em Eclesiastes 12, 7, vamos ver a lei criada por Deus, claro para nós. E diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E aí espírito é com letra minúscula. Então, essa lei criada por Deus impossibilita que haja alguma perda no campo espiritual. Pois esse é o tesouro que Deus fala e exalta em Romanos capítulo 9, que temos um grande tesouro por dentro, envolvido em um vaso de barro. Então, voltando a falar dessa salvação que nós falamos, depois de entender o que é a salvação bíblica, não a salvação do sistema, nós a gozamos hoje, nós desfrutamos hoje, através desse conhecimento. Nós fomos libertos dos homens e suas religiões mentirosas. Isso é ou não é salvação? Sabemos que o diabo, o inferno, pecado, palavrinhas que sempre trouxe tormento às nossas vidas, é uma questão de interpretação. Isso é ou não é a salvação? E que principalmente fomos libertos de nós mesmos, porque a carne ativada é o nosso maior inimigo. E o que poderíamos dizer às vistas destas coisas? Que a nossa salvação é muito grande. Por isso hoje exaltamos ao Senhor que nos libertou e nos conduziu à liberdade. E à medida que vamos caminhando no reino, sentimos a necessidade de ouvir as doces palavras do seu Evangelho, nos dizendo de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Isso é a salvação que pregamos. Graça e paz, abençoados. Um excelente dia para você.